Caras amigas, caros amigos telespectadores da TVC, estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo. Nesta oportunidade, vamos fazer uma análise, mesmo que muito rápida, a respeito da mediunidade. A mediunidade tem sido, através da história, um motivo para superstições, crendices, propostas mitológicas. Presente em todas as épocas da humanidade, porque se trata de uma certa disposição orgânica, conforme Allan Kardec a definiu, todos os indivíduos são portadores dessa faculdade. Em épocas muito recuadas eram xamãs, mais tarde eram sacerdotes, os profetas, os pitons, as pitonisas, que se encarregavam de traduzir do mundo espiritual as informações em torno da sobrevivência da alma. Durante o período mosaico, a mediunidade esteve atuante e encontra-se em toda a Bíblia, através da venerável boca dos profetas. No cristianismo, vamos encontrar o fenômeno mediúnico em grande exuberância. Jesus foi um excelente médium de Deus. Quando nos recordamos da sua transfiguração no Monte Tabor, diante de duas personagens respeitáveis da tradição hebraica, Moisés e Elias, podemos perceber mais uma vez a grandiosidade do espírito que é, porquanto os dois veneráveis, praticamente pais da raça, ali estavam diante dele fulgurante, homenageando-o, mantendo um contacto para demonstrar a sobrevivência e a comunicabilidade espiritual. Em toda a sua trajetória, esteve sempre a braços com os fenômenos de perturbação psíquica, especificamente aqueles de origem mediúnica, as obsessões tormentosas. Esse capítulo encontra-se no Evangelho sob a designação de possessões demoníacas, porquanto na tradução do hebraico ou do aramaico para o hebraico para o grego, utilizou-se a palavra daimon, que Sócrates teve ocasião de enunciar várias vezes referindo-se ao seu anjo protetor. Quando foram traduzidos esses textos para o latim, a palavra daimon, daimonion, sofreu uma corruptela e passou a ser apresentada como força negativa, como sendo a força diabólica. Mas isso é de secundária importância. Jesus dialoga com os espíritos inúmeras vezes e rechaça-lhes a perturbação e a ignorância, através das quais afligiam aqueles que, lunáticos ou alienados, acercavam-se-lhe ou eram trazidos para que ele pudesse minimizar e libertá-los da aflição que padeciam. Quando nos recordamos, por exemplo, de Saulo de Tarso, furibundo a caminho de Damasco, para poder trazer a ferros a Jerusalém Ananias, vemos um fenômeno mediúnico notável da aparição do Mestre às portas da cidade, gerando nele a transformação total, que o tornou o apóstolo da gentilidade, abrangendo-nos como gentios, e graças a quem a doutrina do Mestre chegou retumbante ao Ocidente e até nós. Através da história, santos, os mais proeminentes, foram portadores da faculdade mediúnica. Como olvidarmos, por exemplo, a fenomenologia de que foi objeto Agostinho de Hipona mais de uma vez. De origem do mundo espiritual, muitos dos pais da igreja eram portadores de excelente faculdade mediúnica. E aqueles outros que não estavam vinculados à igreja tradicional e passaram a vincular-se, como Francesco Bernardone, que se transforma no pobrezinho de Assis, ou mais tarde, as figuras incomparavelmente gigantescas de Joana d'Arc, de Teresa d'Ávila,
de Vicente de Paulo, de São João da Cruz e de tantos outros extraordinários indivíduos que se transformaram em fontes vivas de sabedoria graças à interferência do mundo espiritual. Recordo-me, por exemplo, de um fenômeno de que foi objeto o então cardeal Eugênio Pacelli, na noite de 19 para 20 de fevereiro de 1939, nos seus aposentos no Vaticano, quando, orando, recebeu a visita do Papa Pio X, que era desencarnado. O Papa apareceu-lhe e, ante o espanto do cardeal que orava, e exclamou: santidade, o Espírito redarguiu: sou apenas teu irmão. E veio dizer-te que dentro de breves dias tu serás Papa. Eugênio Pacelli, tomado agora de espanto, redargui: como? O Papa Pio XI está no esplendor da sua glória. Como poderei eu ser Papa? E o Espírito diz: venho em nome de Jesus dizer-te que serás Papa no momento mais turbulento da Igreja. Deverás exercer o teu apostolado com sabedoria e com misericórdia. O mundo sofrerá uma grande convulsão. E aqui cabe o controle da barca da Igreja Romana. Mas Eugênio Pacelli está aturdido e insiste. Ele sabia que o Papa Pio X houvera desencarnado. E a entidade veneranda, depois de conclamá-lo, a humildade e a compaixão desaparece. De imediato, era madrugada, ele sai dos aposentos na ala esquerda, junto à Câmara Papal, e desce à Basílica de São Pedro, para poder orar no subterrâneo, diante da tumba, o mausoléu do Papa Pio X. Ali fica por algumas horas. E no dia seguinte, quando ele volta, o guarda suíço, vendo muito pálido, pergunta-lhe: o que passa? O que se passa, eminência? E ele então explica: tive uma visão do Papa Pio X que me apareceu. Mas o Papa Pio X está morto. Eu sei. Eu fiz a oração fúnebre. Foi ele que me concedeu o chapéu e o anel cardinalícios. Este fato, que está narrado por um jornal católico, Ave Maria, publicado na cidade de Petrópolis, e mais tarde foi transcrito no Correio da Manhã de setembro de 1956, e encontrará sua confirmação logo depois, quando o Papa Pio XI enferma e rapidamente desencarna. No escrutínio secreto do consistório em Roma, Eugênio Pacelli foi eleito por unanimidade o Papa Pio XII. Logo depois, as tropas de Hitler invadem os Países Baixos. A Polônia tomba, a Áustria cai e vem a Segunda Guerra Mundial, de lamentáveis efeitos até hoje. Eugênio Pacelli governava a barca da Igreja Romana. E ainda hoje existem suspeitas a respeito do que teria sido algum tipo de colaboração sua com o nazismo em relação ao Holocausto dos Judeus. Em um livro publicado na Europa intitulado O Vigário, a problemática vem sendo discutida durante muitos anos desde o após-guerra. Mas o que nos importa aqui é o fenômeno mediúnico de que o Papa foi instrumento de natureza incontroversa. Mas todos esses fenômenos passaram a ser dominados como sobrenaturais, maravilhosos, tendo cabido ao ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, a tarefa de mensurá-los no seu devido valor e atribuir-lhes o significado que eles merecem. Então, Allan Kardec, o livro dos médiuns, com grande propriedade, assevera: todo aquele que sente em determinado grau a presença dos espíritos é, por isso mesmo, médium. A mediunidade não é um dom nem um carisma, não é uma graça e muito menos uma punição ou um castigo.
é uma certa predisposição orgânica, conforme quisarado pelo codificador e o Evangelho segundo o Espiritismo, de que os espíritos se utilizam para entrar em comunicação conosco, sediada no sistema nervoso central e particularmente na glândula pineal, refletindo-se em outras glândulas do sistema endocrínico. A mediunidade é um sexto sentido, como bem a denominou o professor Charles Richet. Vemos que à medida em que ela se torna uma faculdade natural, embora de natureza transpessoal, mais vai sendo aceita pelo organismo e naturalmente incorporando-se ao dia a dia de todas as criaturas. Ser médium, portanto, não significa ser missionário do bem, apóstolo da caridade. É uma faculdade neutra. Da mesma forma que a arte, a inteligência, a memória, o uso que se lhe dê é que oferecerá dignidade ou a fará instrumento de perturbação e de desvidia. Allan Kardec estabeleceu que a mediunidade apresenta-se sob dois aspectos, de natureza intelectual e de natureza material. A de natureza material, chamada de ectoplasmia, que proporciona as materializações, é muito conhecida desde os antigos fenômenos de poltergeist, de apedrejamento de casas, de pessoas que aparecem com dilacerações no corpo, de mudança de objeto de um lugar para outro, de materializações. A de efeitos intelectuais é aquela que vem através da inspiração para falar, para escrever, psicofonia, psicografia, para pintar, psicopictografia, para tocar música, para realizar atividades cirúrgicas e de curas, no capítulo dos efeitos intelectuais. O médium, portanto, pode ser classificado também em duas posturas, apresentando a mediunidade de prova ou transformando a mediunidade em uma missão. Mediunidade de prova, porquanto, através do seu exercício, as dívidas são expungidas por intermédio dos sofrimentos. Os sofrimentos que deveriam ser resgatados de qualquer maneira, como o serão. Na mediunidade encontram o escoadouro, deixando a falsa impressão de que todo aquele que se dedica à mediunidade sofre muito. Pessoas dizem-me: mas Divaldo, ser médium é deplorável. Eu, por exemplo, sofro muito por causa da mediunidade. E eu elucido: você sofre muito porque é devedor como eu. Todos os indivíduos que sofrem serão necessariamente médiums. Allan Kardec estabeleceu que existem os médiuns ostensivos e os médiuns naturais, aqueles que têm uma percepção não muito ostensiva do mundo espiritual, como ocorre com a inteligência. Há pessoas que são dotadas de uma capacidade genial e outras são apenas portadoras da faculdade de pensar. E nesse estágio da inteligência, que graduação imensa, desde aqueles menos providos até aqueles mais bem aquinhoados pelo esforço pessoal. Então a mediunidade não é responsável pelos sofrimentos, pelas angústias, o que levou muita gente a dizer: a mediunidade é um caminho de lágrimas. De maneira nenhuma. A mediunidade é uma escola abençoada de renovação. É um instrumento superior para o serviço do bem, da fraternidade, da iluminação de consciências a partir da autoiluminação. Então, para que nós possamos entender esse admirável mecanismo, que é a mediunidade, o codificador escreveu uma obra toda dedicada do ponto de vista científico e moral ao exercício, à prática da fenomenologia mediúnica, que é o Livro dos Médiuns. Com uma sabedoria incomum, esse homem admirável começa a sua obra com uma interrogação: há espíritos? E analisando ele mesmo aquilo que propõe, demonstra que sim, já que ele tem a preocupação lógica de explicar.
Será inútil tentar fazer alguém tornar-se espírita, se não acredita ele no espírito. Ora bem, como será possível alguém acreditar que os espíritos se comunicam, se não acredita que existem espíritos? Esse primeiro capítulo será desdobrado nos imediatos e no terceiro ele falará sobre o método do desenvolvimento da mediunidade, para que mais tarde, no capítulo 23, chame-nos a atenção, advertindo-nos através de um dos escolhos mais graves da mediunidade, que é a obsessão. Não é o fato de exercer a mediunidade que leva à obsessão. São as dívidas morais que possui o médium como qualquer cidadão, que ele abre em campo a interferência dos espíritos cobradores, aqueles a quem prejudicou em existências passadas. A obsessão é, naturalmente, um problema de que padece hoje a sociedade em geral, nesta grande epidemia de transtornos de natureza de conduta, transtornos de natureza emocional e mental, causando verdadeira perplexidade nos estudiosos das doutrinas psíquicas e sociais. Mas no capítulo 23, Allan Kardec fala que essa obsessão pode apresentar-se sob 3 aspectos. Simples, quando ela tem um caráter temporal, quando é rápida, quando não proporciona muitos danos, quando são as ideias tentando fixar-se nessa telepatia em que o espírito invasor transmite ao receptor o seu pensamento degenerativo. Depois, quando o indivíduo assimila esse pensamento do exercício da mediunidade, fascina-se, deslumbra-se e a todo momento deseja exercê-la, seja pela escrita, seja pela comunicação verbal, entrando num transtorno neurótico em que ele sucumbe agora ao peso da fascinação, tendo alucinações auditivas, alucinações visuais, perdendo o equilíbrio. Essa necessária postura que deve ser mantida para o exercício da própria mediunidade, no seu momento próprio, no lugar adequado e não a qualquer instante. E por fim, aquela fase muito mais grave, a denominada obsessão por subjugação. Como nos referimos, o Evangelho fala da possessão. Analisando o significado da palavra, por ser um grande filólogo, Allan Kardec optou por outro termo ao invés de possessão, subjugação. Porque a possessão daria a ideia que o espírito entra no médium, possui-o como um líquido no vasilhame. Não é exatamente assim. A comunicação mediúnica, positiva ou negativa, é sempre perispírito a perispírito, do desencarnado acoplando-se no encarnado e fazendo as emissões de natureza mental, captadas pelo cérebro e decodificadas pela faculdade. Mas o espírito encarnado jamais cede lugar ao invasor que o tomaria impedindo de continuar a existência. É um pouco de fantasia. Por isso Allan Kardec denomina essa fase mais grave de subjugação, em que a pessoa perde a sua identidade, perde a vontade, a capacidade de discernir e até mesmo a de movimentar-se, porque sob o jugo dessa força dominante faz-se um marionete nas suas mãos. Mas que fazer para obstar esse terrível flagelo? E o emérito codificador orienta: orar, manter paciência em relação às entidades perturbadoras que foram nossas vítimas, ser indulgente e pacífico, trabalhar a transformação moral para melhor, porque à medida que nós nos modificamos moralmente, ascendemos nas faixas vibratórias. E como a problemática é por sintonia de ondas, aqueles que se encontrarem vibrando em faixas mais elevadas, certamente não serão atingidos por estes que se encontram em vibrações mais densas e carregadas. Então a transformação moral do médium é essencial, ou do cidadão,
para libertar-se do transtorno obsessivo. É lógico que o diálogo com a gente, que reconhecendo o seu erro pode afastar-se e liberar o paciente para que as divinas leis ajam conforme necessário, contribui muito para o restabelecimento do enfermo, mas é a ação moral e transformadora do enfermo que o irá libertar da injunção obsessiva. Então a prática da caridade coroa a ação daquele que deseja reencontrar ou encontrar a saúde, liberando-se do jugo afligente dos espíritos perturbadores. Faremos uma breve pausa e logo estaremos de retorno, dando prosseguimento às nossas reflexões sobre médiuns e mediunidade. Este é o ano das comemorações do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, apresentado em Paris no dia 18 de abril de 1857. Durante todo o ano serão realizadas festividades em homenagem à obra básica do Espiritismo por todas as entidades federativas nacionais, assim como por instituições espíritas em todo o mundo. Entre os dias 12 a 15 de abril, a Federação Espírita Brasileira estará realizando o 2º Congresso Espírita Brasileiro no Centro de Convenções de Brasília e no Ginásio de Esportes Nilson Nelson, da mesma cidade, em homenagem ao Sesc Centenário. Por sua vez, a Federação Espírita do Estado da Bahia também estará promovendo realizações comemorativas no dia 18 de abril, em Salvador, com palestra que deverá ser proferida pelo médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco. As entidades espíritas do Estado de São Paulo estarão reunidas para comemorar o Dia Inolvidável, na data de 21 de abril, com atividades que se iniciarão às 9 horas e terminarão às 22 horas. No corrente ano, haverá o 5º Congresso Mundial de Espiritismo, na cidade de Cartagena de Índias, na Colômbia, entre os dias 10 a 13 de outubro. Preparemo-nos para todos estes magnos eventos de divulgação do Espiritismo. Podemos considerar o médium como um paranormal, mas cuja existência deve caracterizar-se pela normalidade. Nada de excentricidades, de condutas de natureza exótica para chamar a atenção. O médium não tem nenhuma característica física exterior para identificar-se como tal. Muitas vezes as pessoas perguntam-me: mas Edivaldo, eu sou médium? E eu respondo honestamente: eu não sei. Mas como? O senhor não é médium? Não sabe? Não, eu sou médium, mas não sou adivinho. Mas disseram que eu sou médium. Eu pergunto: e o senhor ou a senhora sente alguma coisa? Não. Eu digo: então não é. Mas eu sinto qualquer coisa? Então é. Só a pessoa pode dizer se é ou não alguém que capta essas vibrações do mundo espiritual. Não há um sinal característico, uma estrela na testa. Mesmo a presença dos bons espíritos ou dos maus ao seu lado não significa necessariamente que seja por causa de uma mediunidade ostensiva, senão decorrente do acompanhamento natural que existe entre encarnados e desencarnados. O que é fundamental, quando a pessoa identifica determinados sinais
que caracterizam a presença dos espíritos ao seu lado, portanto, facultando-lhe a identificação de algo transpessoal, de algo fora do corpo físico. É portador de mediunidade, é procurar conhecer o que é realmente a mediunidade estudando o Livro dos Médiuns. Por que estudando? Porque não se trata de uma obra de ficção, de um romance, que lido uma vez o indivíduo pode absorver no seu conteúdo total. É claro que uma primeira leitura desperta o interesse para os detalhes, para os seus fundamentos, para aquilo que é essencial, mesmo porque a mediunidade tem uma gradação muito grande e, de acordo com a possibilidade de cada qual, ela manifesta-se com estas ou aquelas características. Depois, há o compromisso ético-moral em relação à mediunidade. Não pode ser instrumento de exibição personalista. Não deve o indivíduo utilizar-se da mediunidade para projetar o seu ego, certamente atormentado. A mediunidade jamais subirá ao palco das feiras para exibicionismo, como disse o codificador. E por que não? Porque os espíritos não se submetem às paixões humanas. Nem o médium pode dizer com segurança se vai ou não ocorrer fenômenos em determinado lugar ou em determinadas horas. Porque simplesmente os espíritos podem não vir, ouvirem e não se comunicar. Recordo-me, por exemplo, que o venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier nunca prometia qualquer manifestação mediúnica, porque ele dizia: sou o telefone. A mensagem vem do outro lado da linha. No entanto, hoje vulgariza-se esta apresentação na qual os médiuns informam que irão receber mensagens, como se estivessem garantidos pelos mentores de que o fenômeno iria ocorrer, pese as dificuldades que podem haver no ambiente, as circunstâncias e outras tantas questões que são fundamentais para o bom êxito do empreendimento de uma demonstração mediúnica ou de uma sessão experimental. Então cabe ao médium reconhecer-se como instrumento e não como autor, porque se o for, o fenômeno não é mediúnico, é anímico, ou é simplesmente uma construção da personalidade do indivíduo pelo impulso da sua própria vontade, um estado consciente. Cabe, portanto, a esse mesmo indivíduo que se propõe a educar a sua mediunidade o conhecimento do Livro dos Médiuns, aplicá-lo ao seu modus vivendi e depois ao seu modus operandi. Procurar reconhecer que está a serviço do Senhor. E isto é uma grande honra. Considerando que na parábola dos trabalhadores da última hora podemos encaixar perfeitamente os espiritistas e os médiuns como aqueles que estamos chegando quase no encerramento da atividade do dia. Que possamos desincumbir-nos da nossa tarefa com emoção, com cuidado e com devotamento, para poder fazer jus ao salário da paz interior. Então, ao médium está destinado a uma grave responsabilidade, a de identificar os objetivos essenciais da faculdade mediúnica: servir, amar, passar adiante, sem a preocupação das homenagens que muitas vezes são-lhe prestadas, transferindo-as para o Espiritismo, que tem sido seu guia, sem o qual, certamente, o médium estaria nas vascas da agonia de muitos transtornos ou padecendo situações deploráveis. Por outro lado, a mediunidade não pode servir de exaltação da vacuidade humana, porque ela é muito instável. Allan Kardec, examinando-a em profundidade, percebeu que ela pode ser sustada, que os fenômenos podem deixar de ocorrer e que ela pode ser até mesmo bloqueada pelos bons espíritos ao bem, pelo bem, em favor do bem daquele que a vem usando indevidamente. Mas se esse indivíduo não tem a postura moral dignificante, continua forjando um fenômeno que é de sua própria autoria e rotulando como se fossem dos espíritos nobres. A mediunidade deve ser exercida numa casa espírita,
porque ali é o local próprio para o exercício, a educação, o desenvolvimento mediúnico, como o próprio codificador assinalou. Através de reuniões sérias, constituídas de pessoas responsáveis, que conheçam o Espiritismo, que acatem as instruções que procedem do mundo espiritual superior, que objetivem significados mais elevados, conteúdos mais nobres, o médium irá encontrar um ambiente próprio para educar as suas forças psíquicas e paranormais, abrindo campo às comunicações espirituais com segurança e libertando-se de atavismos supersticiosos, de fetiches e de condicionamentos. É muito comum acreditar-se que o fenômeno mediúnico deve dar-se ao tempo em que o médium estertora, agita-se, golpeia a mesa, bate os pés, atira-se ao solo. De maneira nenhuma. Desde que o espírito não entra no corpo do médium, todo esse espetáculo é uma distonia nervosa, é uma deseducação. Cabe ao médium controlar esses impulsos, que são naturais, são impulsos nervosos e desorganizados. A comunicação será então de efeito intelectual. E quando se trata de um efeito físico, pode ocorrer a transfiguração facial, a mudança de voz, a mudança de postura, mas não atirar-se ao chão. E para poder atendê-lo, acorrerem pessoas precipitadas em alarido, o que termina no pugilato lamentável entre o médium, o espírito comunicante e os pseudodoutrinadores. Isso deixa uma imagem profundamente negativa, que no passado caracterizou a mediunidade como um transtorno de natureza epiléptica, esquizofrênica, como expressão de loucura, exatamente por causa das paralisias, dos estertores, das manifestações agônicas, que sempre se davam antes ou durante o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico ocorre dentro de clima psíquico e pode ocasionar algumas contrações faciais, musculares, alguns movimentos não equilibrados, alteração da voz de acordo com a entidade que se comunica. Mas cabe ao médium e ao orientador do grupo não permitir que esse fenômeno se transforme em gritaria, em discussão inócua ou em debate que não se justifica. O Espiritismo não impõe, a doutrina expõe. No momento da psicoterapia com o desencarnado, cabe ao orientador a compaixão e a misericórdia, o entendimento de que o outro, o espírito desencarnado, é um doente que vem em busca de socorro. Não terá ausência de modificar-lhe a forma de pensar. Se alguém chega até nós com muita dor de cabeça, inutilmente lhe falaremos de filosofia. Deveremos dar-lhe o analgésico. E depois, quando a oportunidade for própria, dialogarmos, apresentarmos o nosso pensamento. O espírito chega aturdido e feliz, buscando socorro imediato. A oração, a compaixão, a emissão da onda de amor, o passe fluídico, que pode ser aplicado e fazendo no médium, beneficia ao espírito, mas nem sempre fazê-lo para não criar condicionamentos desnecessários. É este sentimento de misericórdia que vai penetrar o âmago do ser comunicante e vai produzir efeitos saudáveis, se não de momento, oportunamente. Então o médium deve ser uma pessoa educada, simples, sem atavios, não impor condições externas que em nada contribuem para o efeito da educação da mediunidade. Roupas especiais, roupa branca, preta ou rosa, porque, segundo a tradição das pessoas menos informadas, a roupa branca traduz pureza.
Mas os sepulcros caiados de branco por fora guardam muitas podridões, disse Jesus. É necessário que a emanação seja interna, a pulcritude, a moralidade, e não exterior. Nem um objeto que possa constituir talismã, ou que sirva para atrair ou para expulsar os espíritos. Somente há uma força que pode propiciar a atração ou a repulsão. É aquela que se deriva dos valores ético-morais, do médium e dos seus guias espirituais. Por isso que Allan Kardec definiu que o bom médium não é aquele que recebe apenas espíritos superiores, mas aquele que tem a facilidade de comunicar-se com os espíritos. Cabe também ao médium o dever de acautelar-se contra a sutil obsessão por fascinação, quando determinado ou determinados espíritos utilizam-no sistematicamente sem permitir que outros se comuniquem. Quando há apenas uma comunicação, nasce uma simbiose entre o desencarnado e o encarnado. Nessa multiplicidade de fenômenos, na variação de tons vibratórios, os filtros da mediunidade coam muito melhor as ideias e tornam-se muito mais receptivos às comunicações, tornando-as cada vez mais autênticas. Cabe ao médium também não se preocupar em agradar as pessoas, em convencê-las, porque essa não é a sua atividade, mas desincumbir-se da melhor maneira possível do objetivo abraçado. Eu tenho um amigo muito especial que há anos ele me diz: mas Divaldo, você não consegue convencer-me da imortalidade da alma, não é verdade? Eu digo: não, nem pretendo. Mas será que algum dia eu vou ter certeza da sua existência ou não? Eu digo: sem dúvida. Quando? Depois que morrer. Então, como todos nós vamos morrer, porque essa pressa? É uma questão de atravessar os ponteiros do relógio na direção do tempo hoje, que chegará com o nome de amanhã, e nós constataremos de modo próprio a realidade daquilo que somos. A mediunidade objetiva, como disse há pouco, servir, especialmente aos que sofrem, aos que se debatem nas vascas da agonia por erros pessoais, e ao mesmo tempo canalizar as informações do mais além, para que constatemos ser a vida física uma cópia xerox imperfeita da vida espiritual. E depois o médium beneficiar-se da comunhão com as entidades venerandas que o assistem, seu guia espiritual, seu anjo tutelar, como queira chamar, seus espíritos familiares, que irão proporcionar-lhe sensações dúlcidas de harmonia interna. Irão estimulá-lo a uma vida caracterizada pela doação, pela autodoação, pela abnegação, pelo amor. Sem que ele deixe de ser uma criatura social, normal. Sem que ele abandone a família, sem que ele abandone o trabalho, sem que ele se veja na necessidade de cobrar qualquer coisa pelos serviços prestados. Alguém falou-me oportunamente, com muita propriedade, de que há médiuns que realmente não cobram dinheiro, mas que aceitam presentes caros, que vivem às custas do seu próximo, que se tornaram um peso na economia social. Vestem-se, desfrutam, usufruem daquilo que lhes é oferecido, quando deveremos ter muito cuidado com a indústria do presente em relação aos médiuns, porque de alguma forma isto é uma maneira de submetê-los. E quando lhes fizermos alguma solicitação descabida por um princípio de retribuição, ele talvez não tenha forças morais para negar. E aí começa a descida da escada dos valores morais, que não tem último degrau, sempre se desce mais.
Recordo-me, aliás, de um comportamento algo estranho do espírito Fritz, através do médium Arigó, que um amigo presente me notificou oportunamente. Alguém levou para o médium um presente de alto preço e deu-lhe. No momento em que o espírito Fritz comunicava-se, e ele, que era um excelente cirurgião, mas não um excelente espírito cidadão, atirou o objeto ao solo e disse: não corrompa o meu médium, para que o seu dinheiro não lhe dê indignidade e ele não tombe no abuso de uma vida inútil e, no entanto, sustentada pelo bem dos outros. Ele era funcionário do então IAPTEC. Vivia do seu salário, embora muitas vezes haja sido caluniado por pessoas que diziam que ele cobrava. Conheci-o pessoalmente no cárcere e posteriormente na sua própria casa. E pude ver as dificuldades com que laborava. Se outrem beneficiava-se dos valores mediúnicos que o revestiam, ele não é responsável por isto. Chico Xavier, por sua vez, reencarnou e desencarnou na simplicidade. Os amigos íntimos ajudavam-no com pequenas demonstrações de afeto, como é natural em qualquer relacionamento. Porém, jamais aceitou qualquer contribuição que pudesse conspurcar a sua mediunidade. E por isso manteve-se integérrimo até o momento final, realizando aquilo para o que veio e não para as conveniências sociais. Recordo-me que oportunamente, estando em Uberaba, alguém intercedeu para que determinada autoridade fosse recebida num momento especial, considerando-se o seu cargo e o seu encargo diante da sociedade brasileira. Chico Xavier sorriu e disse: mas eu não tenho tempo. Lamento profundamente. Eu atendo nos dias X e Y, no horário tal. E a pessoa acostumada a negociar os valores humanos, mas você acha que ele vai entrar numa fila? Diz: mas o que é que eu posso fazer? É verdade que muitas vezes recebia em caráter especial aqueles que lhe pareciam merecê-lo, mas não como um dever de bajular o poder temporal terrestre. Então é necessário que o médium revista-se de muita dignidade e independência econômica e moral, para no momento próprio saber dizer não, quando qualquer solicitação mundana ameace-o ou possa tisnar a nobreza da proposta da doutrina espírita. Quem jamais hospeda parasitas, antes liberta os parasitas dos seus hábitos perniciosos e doentios. Então, ser médium é desenvolver os valores recomendados por Jesus e que estão muito bem exarados no Evangelho segundo o Espiritismo em 2 capítulos escritos por Allan Kardec: o homem de bem. O homem de bem é bom, é magnânimo e é justo. Ou os bons espíritas. Quando ele faz a classificação dos espíritas, e naturalmente, ao qualificar alguns como bons espíritas, estabelece as características que os identificam para impedir que se possa lesar a consciência ou a confiança do próximo. Daí a mediunidade. É um instrumento para o bem. É uma conquista do processo antropossócio-psicológico da evolução. Este 6º sentido de Richer é, naturalmente, o estágio para o qual, avançando, entraremos no período da intuição, que vai caracterizar as gerações por vindouras, quando então a Terra, em regeneração, já não hospedará a dor nem o desespero dos nossos dias, que lentamente passarão a ser peças de museu e que, revistos no futuro, deixarão a ideia de como fomos no presente,
Da mesma forma que nos grandes museus olhamos aquilo em que estivemos no passado. Gostaria, pois, de dizer aos queridos companheiros de mediunidade que adornem a sua faculdade de amor, que se conscientizem da responsabilidade que lhes diz respeito, que aprimorem os sentimentos de caridade e de ação, através da transformação moral para melhor a cada instante, reabilitando-se do erro, evitando repeti-lo, entregue nas mãos de Deus, como o trabalhador da seara que, chegando na última hora e pegando a charrua, não olhou para trás. Faremos uma pausa e logo retornaremos. Seja você também um assinante do Círculo de Leitura do Livro da Mansão do Caminho. Apresentamos 4 modalidades do Círculo: Clube de Leitura do Livro Espírita, em 6 livros, 6 revistas Presença Espírita por ano. Também temos o Clube do CD, que é apresentado através de mensagens e palestras, que são disponibilizados 6 CDs, mais 6 revistas Presença Espírita por ano. Também a modalidade da revista Presença Espírita, em 6 fascículos por ano. Também disponibilizamos o Clube do DVD, que apresenta-nos conferências e workshops realizados por Divaldo Franco, que dá direito a 6 remessas por ano dos DVDs. Qualquer solicitação deve ser dirigida ao círculo@mansãodocaminho.com.br círculo@mansãodocaminho.com.br. Recorde-se que o site da TVC é www.tvc.com e o nosso e-mail para correspondência é encontrocomdivaldo@tvc.com. Até o próximo domingo, neste mesmo horário, se Deus nos permitir. Uma semana feliz. No cristianismo, vamos encontrar o fenômeno mediúnico em grande exuberância. Jesus foi o excelente médium de Deus. Quando nos recordamos da sua transfiguração no Monte Tabor, diante de 2 personagens respeitáveis da tradição hebraica, Moisés e Elias, podemos perceber mais uma vez a grandiosidade do espírito que é, porquanto os 2 veneráveis, praticamente pais da raça, ali estavam diante dele fulgurante, homenageando-o, mantendo um contacto para demonstrar a sobrevivência e a comunicabilidade espiritual. Em toda a sua trajetória, esteve sempre a braços com os fenômenos de perturbação psíquica, especificamente aqueles de origem mediúnica, as obsessões tormentosas. Esse capítulo encontra-se no Evangelho sob a designação de possessões demoníacas, porquanto na tradução do hebraico ou do aramaico para o hebraico para o grego, utilizou-se a palavra daimon, que é como gentios, e graças a quem a doutrina do Mestre chegou retumbante ao Ocidente e até nós. Através da história, santos, os mais proeminentes, foram portadores da faculdade mediúnica. Como olvidarmos, por exemplo, a fenomenologia de que foi objeto Agostinho de Hipona mais de uma vez. De origem do mundo espiritual, muitos dos pais da Igreja eram portadores de excelente faculdade mediúnica.
E aqueles outros que não estavam vinculados à igreja tradicional e passaram a vincular-se, como Francesco Bernardone, que se transforma no pobrezinho de Assis, ou mais tarde, as figuras incomparavelmente gigantescas de Joana d'Arc, de Teresa d'Ávila, de Vicente de Paulo, de São João da Cruz e de tantos outros extraordinários indivíduos que se transformaram em fontes vivas de sabedoria graças à interferência do mundo espiritual. Recordo-me, por exemplo, de um fenômeno de que foi objeto o então cardeal Eugênio Pacelli, na noite de 19 para 20 de fevereiro de 1939, nos seus aposentos no Vaticano, quando, orando, recebeu a visita do Papa Pio X, que era desencarnado. O Papa apareceu-lhe e, ante o espanto do cardeal que orava, e exclamou: santidade, o Espírito redarguiu: sou apenas teu irmão. E veio dizer-te que dentro de breves dias tu serás Papa. Eugênio Pacelli, tomado agora de espanto, redargui como? O Papa Pio XI está no esplendor da sua glória. Como poderei eu ser Papa? E o Espírito diz: venho em nome de Jesus dizer-te que serás Papa no momento mais turbulento da Igreja. Deverás exercer o teu apostolado com sabedoria e com misericórdia. O mundo sofrerá uma grande convulsão. E aqui cabe o controle da barca da Igreja Romana. Mas Eugênio Pacelli está aturdido. Caras amigas, caros amigos telespectadores da TV 100, estamos de volta com mais um programa Encontro com Divaldo. Nesta oportunidade, vamos fazer uma análise, mesmo que muito rápida, a respeito da mediunidade. A mediunidade tem sido, através da história, um motivo para superstições, crendices, propostas mitológicas. Presente em todas as épocas da humanidade, porque se trata de uma certa disposição orgânica, conforme Allan Kardec a definiu, todos os indivíduos são portadores dessa faculdade. Em épocas muito recuadas eram xamãs. Mais tarde eram sacerdotes, os profetas, os pitons, as pitonisas, que se encarregavam de traduzir do mundo espiritual as informações em torno da sobrevivência da alma. Durante o período mosaico, a mediunidade esteve atuante e encontra-se em toda a Bíblia, através da venerável boca dos Sócrates. Teve ocasião de anunciar várias vezes, referindo-se ao seu anjo protetor. Quando foram traduzidos esses textos para o latim, a palavra daimon, daimonion, sofreu uma corruptela e passou a ser apresentada como força negativa, como sendo a força diabólica. Mas isso é de secundária importância. Jesus dialoga com os espíritos inúmeras vezes e rechaça-lhes a perturbação e a ignorância, através das quais afligiam aqueles que, lunáticos ou alienados, acercavam-se-lhe ou eram trazidos para que ele pudesse minimizar e libertá-los da aflição que padeciam. Quando nos recordamos, por exemplo, de Saulo de Tarso, furibundo a caminho de Damasco, para poder trazer a ferros a Jerusalém Ananias, vemos um fenômeno mediúnico notável da aparição do Mestre às portas da cidade, gerando nele a transformação total, que o tornou o apóstolo da gentilidade, abrangendo-nos